O Internacional terá nesta segunda-feira um dos dias mais importantes da sua história recente. A votação que acontecerá no Conselho Deliberativo do clube a partir das 7 horas da noite já está gerando cada vez mais polêmica. O estádio Beira-Rio em jogo. A gente também fala do valor que o Inter vai receber pela transferência de Palácios para o Boca Juniors. E eu te trago todos os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente vai falar sobre um dos dias mais importantes da história do Inter, vai ser nesta segunda-feira. Aliás, nesta segunda-feira e tem algumas informações importantes sobre o que vai acontecer dentro do clube e também valores que o Inter vai receber por conta de uma transferência no cenário sul-americano. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Vai lá para dar uma brincada, para se divertir. O site é para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Gente, vamos lá, eu quero começar falando aqui sobre esse dia tão importante, essa segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2024, porque vai acontecer hoje à noite no Conselho Deliberativo do clube a reunião do Conselho e que vai analisar o projeto das debêntures, que foi proposto pela gestão do presidente Alessandro Barcelos, que pretende captar 200 milhões de reais, principalmente para a quitação de dívidas, tá? Para que a gente entenda, vai acontecer uma votação dentro do Conselho Deliberativo. Caso a maioria vote que o projeto das debêntures deve ser aprovado, ele vai ser encaminhado dentro do Conselho para esta aprovação e por conta disso vai acontecer uma votação que é aberta e todos os conselheiros vão dizer publicamente qual o seu voto. Como foi também na questão da Liga, era um voto nominal e aberto. Tá? Para que a gente entenda mais uma vez, essa questão da debênture ela tem gerado um intenso debate internamente no Internacional. Ela prevê uma arrecadação de 200 milhões de reais que serão pagos em 5 anos com uma taxa de juros de 6% mais a correção do CDI, que é, e aí eu vou ler o que significa o CDI, né? Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, é uma taxa de juros que ela é utilizada em operações financeiras entre bancos e que ela também pode ser utilizada para uma correção monetária, ou seja, é uma taxa de juro menor do que a que o Inter paga para os bancos atualmente, tá? A gente já falou aqui que em juros bancários o Inter paga 70 milhões por ano. Com essa taxa de 6%, mais a correção do CDI, vai diminuir bastante, tá? O que o Inter vai pagar de juros bancários, além dessa... E aí quando eu falo de juro bancário, é o valor que o Inter vai ter que devolver depois. O Inter está pegando um empréstimo, basicamente, de 200 milhões, para depois devolver com um juro menor, tá? É basicamente isso no fio da meada. Eu falei dos 6% mais a correção do CDI. Hoje, para chegar nesses 70 milhões de juro bancário que o Inter paga um juro de 12%, o dobro do que vai pagar se o projeto das debêntures for aprovado. Tá? O Inter já tem 100 milhões garantidos nesse projeto de debêntures, que é Banrisul e o Banco BMG, que já tem acordos com o Inter, que não estão assinados porque tem que ser aprovado esse projeto. Só que o grande ponto dele é a questão das garantias. E é isso que conselheiros de oposição vêm batendo na tecla para serem contrários ao projeto das debêntures. Por quê? O Inter tem que dar garantias para esses investidores que vão colocar os 200 milhões caso o Inter não consiga devolver esse dinheiro. Só que a gestão garante, eu conversei com o presidente Barcelos sobre isso, com outras pessoas da direção do Inter, conselho de gestão e conselheiros da situação, de que existem muitas outras garantias antes do Beira-Rio, que é uma das garantias, a gestão do estádio Beira-Rio, tá? Como a arrecadação do quadro social, eu vou ler em ordem, tá? As garantias. A arrecadação do quadro social, bilheteria, fundo de reserva e aí vem o estádio Beira-Rio. Então o estádio Beira-Rio é a quarta garantia dada pelo clube para esses investidores caso o projeto das debêntures seja aprovado.
e isso acaba gerando, obviamente, uma polêmica. Pô, como que vai colocar o Beira-Rio como garantia? A gente pode perder a gestão. Só que a gente tem que entender, e é o que é explicado pela direção do Internacional, pela gestão também e os conselheiros, como eu disse, da situação, que é muito difícil chegar na garantia do Beira-Rio, porque as outras garantias são garantias muito fáceis de acontecer. Por exemplo, a arrecadação do quadro social. O Inter hoje tem mais de 140 mil sócios. Tá? O Inter só não chegaria nesse valor se tivesse menos da metade do que tem de sócios, menos de 70 mil. Se o Inter tivesse 70 mil sócios, metade do que tem hoje, o Inter já conseguiria colocar a grana desse sócio-torcedor do quadro social como garantia. Só que o Inter tem o dobro, então o Inter consegue colocar ainda mais essa garantia. Mas depois, bilheteria. A gente tem que imaginar que o Beira-Rio vai estar vazio o ano todo, que é quase impossível de acontecer, né? Não dá para colocar como impossível, mas como é que o Inter não vai ter valor de bilheteria? É muito difícil que isso aconteça. Entende? Tem mais a reserva, fundo de reserva, até chegar no Beira-Rio. Então, assim, é um debate que está acontecendo, tá? Inclusive, nas últimas horas, tá? Eu estava conversando com algumas pessoas do conselho. O Leonardo Aquino, que é do movimento Sangue Colorado, ele enviou um ofício ao Gustavo Yucken, que é presidente do Conselho Deliberativo do Internacional, para tentar cancelar a reunião desta segunda-feira, alegando que, para estar em jogo o estádio Beira-Rio, teria que ter uma assembleia com os associados e não uma reunião no Conselho Deliberativo. É bem possível que isso não vá para frente. A gente está no dia da reunião, no dia da votação, que começa às 7 horas da noite no Conselho Deliberativo do Inter. Eu estarei lá, inclusive, para acompanhar. E é um assunto, claro, com muita polêmica. Eu quero falar agora sobre uma questão importante, mas que poderia ser melhor, tá? O Inter vai ganhar um valorzinho da transferência que aí movimentou o mercado sul-americano, que foi a ida do Carlos Palacios, meia chileno, que estava no Colo-Colo, fez uma grande temporada 2024 para o Boca Juniors da Argentina. O Palacios passou pelo Inter, veio como uma grande joia do futebol chileno, ele estava no União Espanhola do Chile, veio para o Inter em 2021, tá? Ele vai depois para o Vasco da Gama, o Inter pega uma grana super importante, quase recupera o valor que pagou pelo jogador, tá? E aí ele vai do Vasco para o Colo-Colo e agora do Colo-Colo para o Boca Juniors. Vocês vão me perguntar, pô, Lucas, mas o Inter ainda tinha percentual do Palacios? Não. Só que quando o Palacios vem para o Inter, ele estava no último ano como jovem jogador naquele conceito da FIFA que dá o mecanismo de solidariedade, ou seja, ele jogou com 21 anos no Inter, então o Inter ainda tem direito a um mecanismo de solidariedade por conta do Palacios. O Inter tem direito a receber 0,5% desse negócio, cerca de 144 mil, tá? Que entram nos cofres do Internacional dessa transferência e que é um jogador ex-Inter que gerou muita expectativa por aqui. Tem gente que queria talvez um retorno do Palacios, enfim, agora ele tá indo pro Boca Juniors, mas o Inter ganha uma graninha também dessa transferência, tá certo? Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, abraço e até a próxima.